Matilha, tudo certo? Essa semana eu tô vindo aqui para falar sobre um tema que me amedrontou durante alguns anos, que é falar em público. E ao longo desses anos eu precisei me desenvolver, porque eu tive que fazer treinamento com equipe de vendas, tive que apresentar a marca que eu representava para arquitetos, designers e assim por diante. Então eu precisei me desenvolver para conseguir saber como falar em público. E quando eu falo falar, não é apenas com a sua voz, e sim com gestos corporais, com o seu olhar, com a sua postura. Então até a tua entonação de voz pode captar mais a atenção do público. Então se esse assunto te interessa, eu te convido antes disso a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque toda semana eu posto um vídeo referente a alta performance, vendas, negócios ou desenvolvimento humano. Então eu tenho certeza que se você trabalha com humanas, exatas ou com qualquer outro tipo de negócio, alguma das técnicas que eu vou estar compartilhando aqui no meu canal pode ajudar você no seu dia a dia, ok? Então eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas técnicas, eu não vou enumerar elas porque cada uma é linkada com a outra. Então as técnicas que você não conhece, ou as técnicas que fizerem sentido para você, anote aí, porque eu tenho certeza que vão fazer muito sentido lá na frente quando você precisar subir no palco ou falar em público, tá bom? A primeira técnica que a primeira lei que eu falo é você criar um roteiro. Então até quando eu vou fazer um vídeo como esse, eu tenho um roteiro, que eu vou lá, coloco ponto 1, 2, vou enumerando eles para eu saber isso, estudar, e se eu me perder no meio do caminho, eu logo volto para o script, para o roteiro que eu tenho. Não quer dizer que você precisa seguir ponto a ponto, palavra a palavra, frase a frase. Você faz da maneira que você se sentir mais cômodo. Mas isso é importante porque se acontece alguma coisa ao longo da apresentação que te tira do foco, você rapidamente vai lembrar que você fez um roteiro e vai voltar para o roteiro. Então, crie um roteiro. Eu estou fazendo um curso agora que é Vox to You, é o melhor curso de oratória que tem na América Latina. Eles falam muito sobre aquecimento vocal, então toda aula antes de começar a gente faz o aquecimento vocal. Eu te sugiro a dar uma olhada na internet, no YouTube ou até algumas técnicas de aquecimento vocal, porque isso engloba várias coisas, entonação de voz, você pode fazer alguns jogos de sílaba para que você consiga ter uma prolação, uma dicção melhor das palavras. Isso te ajuda muito quando você for falar algo, para você não acabar atravessando algumas palavras, acabando se enrolar quando estiver falando. Então, aquecimento vocal eu aprendi ao longo dessas 3 semanas que eu estou fazendo o curso, que é muito importante, e não só pela sua dicção, mas também pela sua entonação de voz. Então, aquece sua voz aí. Outra técnica que eu faço bastante até antes do curso, eu já fazia, é tirar 1 minuto, 2, para você ficar sozinho. Então, se você está numa loja, algum local, vai no banheiro sozinho, fique 2 minutos, coloca uma música, respira, medita, pensa no que você já fez de roteiro, esvazia sua cabeça e no final você pode falar algumas afirmações. Eu já consegui, está tudo bem, eu vou conseguir subir no palco confiante, porque quando você começa a se afirmar, você já começa a preparar sua mente para aquilo, já começa a imaginar aquilo acontecendo. Então, medite, porque com certeza você vai estar um pouco mais tranquilo e vai conseguir respirar de uma maneira mais calma e se expressar de uma maneira mais tranquila. Algo que eu aprendi nesse curso que para mim foi muito importante é o caminhar até o palco. Eu sempre tinha comigo de chegar um pouco mais rápido, mostrar mais entusiasmo, só que quando você está lá no palco, você pode trazer esse entusiasmo com gestos, com uma entonação de voz mais alta, mas o caminhar é importante você caminhar firme, calmo e olhar para as pessoas que estão na plateia. Então olha no olho não de cada pessoa, mas de algumas pessoas na plateia, e com isso você começa a captar a atenção das pessoas. E quando você passa por todas as pessoas, você foca no palco. Olha para aquilo como seu desafio. Então vai subindo com passadas calmas, firmes, e quando você chegar em cima do palco, você vira para o lado que se sentir mais cômodo lentamente. E aí, claro, você se apresenta, fala o seu nome com um sorriso no rosto. E com certeza as pessoas vão ver que você é uma pessoa calma, uma pessoa autoconfiante, firme, com postura. E aí você começa a sua explanação que você veio fazer naquele momento. Conforme eu falei que você, quando está caminhando em direção ao palco, você olha para as pessoas, na hora que você está começando a sua apresentação ou ao longo de toda a apresentação, é importante você direcionar o seu olhar para os olhos das pessoas. Eu ouvi dizer de várias técnicas que falam, coloca o olhar por cima da testa das pessoas e tudo mais,
Só que quando você aprende que olhar no olho de alguém não é desconfortável, você simplesmente está sendo natural em olhar para ela, não está intimidando, não está querendo ser melhor que ela, e sim está olhando para ela, para captar atenção, para se conectar com ela. Então, olhe nos olhos das pessoas. Eu gosto muitas vezes de olhar nos olhos das pessoas que estão mais positivas na questão do que eu estou falando. Então, às vezes estão fazendo assim, ou estão assim, reflexivas. Então, para essas pessoas eu acabo olhando com mais frequência, porque eu me sinto mais confortável e isso me dá mais autoconfiança. Então, eu convido você, quando for fazer alguma apresentação em público, olhe nos olhos das pessoas. Não fique buscando N maneiras de você buscar autoconfiança olhando na testa das pessoas ou pensar que elas estão sem camisa, que nem eu já ouvi. Foque no olhar das pessoas. Agora a gente vai estar falando de comunicação não verbal. Então, o que é isso? É você utilizar as suas mãos, é você utilizar o seu olhar, como eu falei agora há pouco. Então, você pode muitas vezes utilizar exemplos usando a mão, apontando para alguém, ou de diversas maneiras você pode estar utilizando a sua mão para trazer atenção para você ou para a situação. Então, se você tiver um PowerPoint, um data show, você pode estar utilizando, apontando para a situação, chegando mais próximo da tela, passando a mão na tela, de diversas maneiras para trazer essa atenção das pessoas, porque às vezes elas vão estar mais atentas no seu gesto do que você vai estar falando. Então, utilize seus gestos corporais, sua postura e seu olhar, porque muitas vezes a comunicação não verbal é tão importante quanto a comunicação verbal. Quando eu estou apresentando, eu gosto de fazer algumas perguntas. Então, eu posso chegar e dizer assim: vocês já passaram por isso alguma vez? A pessoa fala: quem já passou, levanta a mão. Ou, isso faz sentido para vocês, sim ou não? A pessoa pode levantar a mão. Então, interaja com o público, faça algumas perguntas. Não que você tenha que fazer 50 perguntas ao longo da sua apresentação, mas faça 3, 4, 5 perguntas ao longo da sua apresentação. E principalmente se tem alguém que você veja que está meio perdido na situação. Senhora, como é que é o seu nome? Chama a pessoa, fala: olha, o que você acha do que a gente está abordando? Algo assim para trazer a pessoa para o momento do agora, tá? Então faça perguntas que eu tenho certeza que você vai se conectar ainda mais com o público. Outra técnica muito importante é entonação de voz. Eu aqui até que nos vídeos eu às vezes levanto a entonação para trazer às vezes a atenção de você que está aí 5, 6 minutos, já está cansado e eu quero que você continue até o final. Então é importante às vezes quando você vê que as pessoas estão um pouco com a postura baixa, estão um pouco assim desfocadas, você pode levantar um pouco a entonação para trazer a atenção delas. Então, às vezes, se é um assunto que necessita de mais atenção, às vezes é um pouco massivo, aumenta o tom da sua voz e mantém ele por alguns minutos. Depois você volta para a entonação normal, para não ficar tão monótono e não pensarem que você está só falando com a entonação alta. Então, administre essa entonação de alto, médio e baixo para que você consiga trazer a atenção das pessoas para a sua entonação de voz. Agora eu vou falar sobre um assunto que aconteceu na Argentina alguns meses atrás. Eu estava fazendo um treinamento, uma apresentação da marca para alguns arquitetos, eram mais ou menos uns 20, 25 arquitetos. E eu estava fazendo a apresentação e era uma apresentação em pé, a gente caminhando pela loja, falando de produto, falando de marca. E era uma conversa assim bem dinâmica, às vezes a pessoa me perguntava, eu respondia, mas tinha uma senhora que todo momento ela estava assim. E uma hora isso começou a me incomodar. Me incomodar por quê? Porque é como se estivesse dando uma negativa para o que eu estava falando. Eu comecei a perceber que ela não parava de fazer isso. Fazia uma, duas vezes, parava, uma, duas vezes, parava. E daí eu pensei, como é que eu vou trazer a atenção dela para entender se é algo que eu estou falando que ela está negativa com o que eu estou falando ou se realmente é algo além do que eu estou falando. Então, eu cheguei para essa senhora e perguntei, como é que é o seu nome? Daí ela me respondeu o nome dela, eu falei, não é mesmo, senhora tal? Na mesma hora ela falou, não, é verdade. E quando eu vi que ela respondeu sem estar negativa, eu comecei a prestar mais atenção e eu vi que na verdade era um tique nervoso dela. Ela ficava toda hora assim. E ela estava de óculos de sol. Então, são pessoas que muitas vezes, por mais que a pessoa estiver assim ou estiver positivando, não quer dizer que ela está dando um ok porque você está falando ou está negando o que você está falando. Às vezes ela tá fazendo assim porque ela está falando, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Nossa, por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Então, quando as pessoas gesticulam para você, não pense que sempre é pro lado negativo. E se está te incomodando, você pode fazer duas coisas. Ou você desviar o olhar daquela pessoa e focar nas pessoas que estão positivando, que estão dando uma reação positiva pelo que você está falando. Ou você pode fazer o que eu fiz, e chegar a perguntar o nome da pessoa e perguntar, não é mesmo? O que você acha? Para ela interagir com você.
Então isso é muito importante porque te gera um conforto, te gera uma autoconfiança e você percebe que não tem nenhum problema, tá tudo certo. Então convido você, quando você está desconfortável com alguma pessoa, ou desvia o olhar dela e olha para outras pessoas, ou se não, traz ela para a sua conversa, para a sua apresentação, ok? Para finalizar essas técnicas, eu gosto sempre de deixar alguma frase de impacto. Então você pode estar elencando qualquer frase baseado no que você falou. Então muitas vezes eu vou falar sobre algum tema, eu escolho alguma frase que conecta com o que eu estou falando. Então, por exemplo, eu fiz uma palestra na Argentina já há 2 anos atrás, foi bem desafiadora porque tinha bastante gente e eles estavam num momento muito complicado, né, a economia e tudo mais. Então, eu falei sobre aquela frase do Albert Einstein, né? Se a gente faz sempre as mesmas coisas, nunca vamos ter resultados diferentes. Só que de uma maneira mais, com uma entonação mais alta, com algo mais firme, porque o que eu quis trazer com isso? Que as pessoas têm que fazer algo diferente. Dei exemplo da cliente que estava investindo na loja lá na Argentina. Olha, a fulana está aqui, abriu uma loja, está trazendo algo diferente para o país, então cabe a nós prestigiar, indicar para clientes, indicar para arquitetos, porque realmente ela está trazendo algo diferente para o mercado argentino. Então valorize esse empenho, esse investimento dela. Então eu botei uma frase de impacto, linkei com o que eu queria, que era um pitch de venda, e com certeza impactou algumas pessoas. Então você pode pegar qualquer frase e colocar na sua apresentação e finalizar com isso. No final, é claro, sorria, agradeça pelo tempo e atenção de todos e pode ter certeza que você só vai ter agora uma salva de palmas pela sua excelente apresentação. Então pessoal, se você gostou, compartilhe aqui abaixo a sua experiência com falar em público. Se você gostou de alguma técnica, se você já tinha ouvido falar dessas técnicas, e também se tem algum tema que eu posso estar compartilhando nos próximos vídeos. Eu estou fazendo esse curso de oratória, ele dura 12 meses, então vai ter bastante material para ser compartilhado aqui para vocês. E o que realmente me enche de alegria é poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no meu dia a dia, no meu trabalho e também nos cursos que eu venho fazendo. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima e a gente se vê por aí. Valeu!